Vamos começar nossas atividades de hoje. Para quem está acompanhando a gente também pela internet na nossa página, uma boa noite para você. Hoje a gente vai começar a falar essa segunda semana de atividades, então nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões aí financeiras, que é muito importante para cada empreendimento, certo? Então hoje nós vamos contar com a presença de uma palestrante que vai estar remota também, de jeito vai acompanhar com a gente. Ela vai, nesse momento, falar um pouco sobre as experiências dela, sobre o que ela tem feito e a forma como ela tem auxiliado muitos empreendedores. Então, seguindo a mesma dinâmica que nós temos feito durante a semana passada, ela vai começar a fala dela, vai apresentar um pouco alguns conceitos, alguns fundamentos aqui, e aí a gente vai ter aquela dinâmica de interação a todo momento, qualquer dúvida. Hoje é um assunto muito importante, então esse assunto ele dá início, né, à nossa semana aí de consultorias. Então a gente sabe que tem alguns que começaram esse processo de consultoria, então a gente vai ter a palestra dela, logo depois nós teremos, não hoje, mas na sequência ainda durante a semana, nós teremos a mentoria e continuaremos com as consultorias individualizadas. Então deixa eu chamar a Edgene aqui, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Tá aqui na tela? Prazer a todos. Opa, tudo jóia? Consegue? Vendo todo mundo aí. Opa, tá vendo todo mundo? Sim. Ah, tá jóia. Todo mundo acho que tá vendo bem, tá ouvindo bem, né? Isso. Acredito que sim. Para mim o som tá ok. Tá jóia, Edgene. Para vocês. Tá tudo bem, né, pessoal? Acho que tá todo mundo ouvindo bem. Eu tô aqui, ó. Oi, só para você ver. Tava meio escondido do lado de lá. Então vamos começar a atividade. E aí, Edgeide, a gente deixa contigo. Estamos todos aqui ansiosos para te ouvir e para conseguir essa noite ser uma noite muito produtiva, que a gente consiga aprender bastante com você. Tá joia? É contigo agora. Tá jóia. É um prazer o projeto. Eu tô com um pouco de feedback. Oi. Certinho. Se tá bem do som. Teu microfone está cortando um pouquinho. Eu acho que a tua câmera também. Oi? Aí, agora sim. Teu microfone estava cortando um pouquinho. A tua câmera também está ligada? Mas tá alto o sinal. Tá jóia, agora sim, estamos ouvindo. Tá ligada? Não, a gente... Tá ouvindo, tá vendo, tá tudo certinho? E aí? Estamos ouvindo, tá tudo jóia, podemos começar já. Sim? Oi, estamos ouvindo, podemos começar, quando você quiser, tá? Todos, um prazer estar parte do projeto. Falando. Tá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma parte desse projeto com vocês. Não sei se vocês estão escutando certinho aí. Ô, Edgeide. Para mim. Edgeide, olha só, você está nos vendo aqui? Ó, nós estamos com um certo atraso aí no seu som. Se você puder reconectar conosco, acho que ficaria melhor, só para a gente tentar verificar essa questão da conexão, tá bom? Você consegue tentar reconectar? Oi, professor. Bem devagar. Eu acho que a minha está fazendo a mesma coisa. Eu olhei a internet, ela tá tranquila. Tá bem. Quer que reconecte? Aí, agora a gente está te vendo. Agora sim. Tá ouvindo a gente?
Bom, para mim, assim, o som chega, a imagem não. A imagem tá bem ruinzinha, tá? A imagem tá bem ruinzinha, mas o meu sinal tá alto aqui. O sinal tá bem alto, inclusive, tá? Eu vou tentar novamente compartilhar a tela, tudo bem? Tá chegando legal aí o som agora? Sim, agora sim. Agora tá chegando, legal. professor? Tá. Então, eu vou compartilhar a tela novamente, tá? Pode tentar compartilhar. Nós estamos te vendo. Agora estabilizou, agora parece que agora tá ok. Beleza. Ok? Ok, tudo jóia. Deu para. Ok? Agora tá jóia? Sim, Ótimo. sim. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Não está aceitando os comandos aqui agora. Espera aí só um pouquinho. Tenta usar do lado o livrinho aqui, que aí eu acho que fica melhor para a gente ver na tela. Aí, beleza. Estabilizou então? Vocês estão chegando para mim também mais forte. Ok, agora tá jóia. Interessante. Então, vamos lá. Bom, então, recomeçando, né? Boa noite a todos. Agradeço pelo convite de participar desse lindo projeto de vocês. Quando o Grupo Cometa me apresentou o projeto, eu fiquei super apaixonada pelo projeto. É uma área que eu já trabalho há muito tempo, que é desenvolvimento de empresas, abertura de negócios, né? Sonhar junto com os empresários. Então, para mim, é uma honra, uma satisfação estar fazendo parte desse projeto. Tá? Meu nome é Edgeide, diferente um pouco, lógico, vocês acostumam, tá? Edgeide Freitas. Eu sou economista, tenho mestrado na área de agricultura tropical, sou especialista na área de projetos, já trabalho com projetos há mais de 20 anos, tenho especialização em métricas, é uma área que já tem 10 anos já estava conversando, uma época que né, também é mais ou menos uns 15 anos. Com projetos é mais tempo, com projetos de viabilidade econômica, estudos econômicos são para mais de 22 anos. Assessoria empresarial são 15 anos. Entre esses 15 anos, 10 anos, né, Sebrae Mato Grosso, a credenciada do Sebrae. Já atendi aproximadamente umas 400 empresas no Brasil e principalmente no estado do Mato Grosso. Eu tenho uma empresa na área de consultoria do pós-graduação em controladoria e finanças, sou professora do programa de graduação deles, né? Como professora de também já tenho um pouquinho de estrada aí como professora de economia, também quase como professora de na CDE Cuiabá, são das e estou no Grupo Cometa há 3 anos como na área econômica do Grupo Cometa. Foi daí que surgiu a para vocês.
E aí a gente já começa a falar sobre finanças, né? Que é o dia a dia, né? Eu passo o dia inteiro falando sobre economia e finanças, né? E aí tem uma situaçãozinha. Vocês estão no mouse? Conseguem ver o mouse? Sim, conseguimos ver sim. Sim? Sim. Ok. Não achei aonde colocar o laser aqui, tá, professor? Então vai de mouse mesmo. Como eu falei, não uso muito o Meeting, eu uso bastante o Zoom, né? E o Teams, mas o Meeting já não tanto. Então, assim, a gente começa a falar de finanças, e principalmente finanças para. Principalmente não, para qualquer tipo de negócio, né? Finanças, ela anda sobre duas pernas, que nem o homem, tá? São dois movimentos que você precisa estar sempre olhando, sempre buscando, sempre controlando, né? Aquele caixa inicial, você vê que o primeiro pezinho aqui, não é à toa que a gente colocou caixa, porque você inicia com investimento, né? Qualquer tipo de negócio, esse investimento, esse recurso inicial, ele pode vir de uma acumulação de capital inicial sua ou de terceiros, né? Quando o empresário entra nesse mundo do empreendedorismo, ou porque ele quer, ou porque ele foi colocado a querer isso, né? Então a gente inicia olhando para esse caixa, quanto que ele pode comprar, quanto que ele pode alavancar de algum negócio, e esse caixa inicial ele precisa ser o suficiente, dar suporte para que caixas futuros advindo de lucro, né, advindo de resultado da atividade econômica que essa empresa resolveu fazer, gere lucro, por consequente, o lucro vai virar um caixa futuro e aí ele começa a andar. Então a gente tem aqui esse vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Você não adianta você só ter caixa se o teu negócio não faz lucro. Esse caixa vai acabar, você vai ter que demandar recursos de um outro lugar, que pode ser de seu bolso novamente, aportando capital, ou de terceiros dentro dessa sua empresa. E esse lucro sendo gerado, né, não prejuízo, mas sendo gerado lucro, esse dinheiro vai ser o de giro futuro aí para que esse caixa continue. Então, a dinâmica do andar de uma empresa é sempre caixa, lucro, caixa, lucro, caixa, lucro, porque ele retroalimenta, né? O caixa, ele inicia de um processo de investimento inicial, mas ele se propaga, ele adianta, ele vai para o futuro, a empresa continua existindo enquanto essa empresa gera lucro, né? Lucro é uma conta de resultado, né? Receita menos custos e despesas, eu tenho lucro operacional, né? De uma maneira bem simples, falando em termos de lucro. E aí, esse lucro que vai dar esse movimento de caixa e esse capital de giro para que essa empresa comece a andar, tá? E aí, nesse interim, eu quero destacar que a pauta da nossa conversa, porque vai ser uma conversa, a coisa é rápida, né? Mas é pautado em duas situações. Eu só vou voltar no início, porque quando a gente definiu quais seriam os tópicos de finanças, e finanças é muita coisa, economia é muita coisa, finanças é muita coisa, né? Eu decidi, então, conversar com vocês sobre caixa, que é uma coisa fundamental, ter controle de caixa, fazer o caixa, ter rotinas de caixa. E uma outra coisa que é fundamental é formação de preço. Como é que eu formo esse preço? Como é que esse preço tem que ser suficiente para que eu pague meu contas a pagar, para que eu faça as minhas retiradas, né? Para que eu movimente toda a estrutura do negócio, tá? Então, a gente vai iniciar a primeira parte nossa aqui, falando sobre fluxo de caixa. Eu costumo falar assim, gente, o português conta para a gente exatamente o que é o tal do fluxo de caixa. A gente for conceituar, qual que é o conceito de fluxo de caixa? Está no próprio nome, fluxo dessa ideia de subir e descer, né? Então, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Isso é o fluxo de caixa, né? Onde ali eu controlo tudo que eu estou recebendo ou vou receber, tudo que eu tenho que pagar ou estou programado para pagar daqui a pouco. Então, isso é o fluxo de caixa. A ideia aqui é o dinheiro circulando mesmo, então a fotinho traz essa concepção aí de dinheiro, tá? Dinheiro circulando dentro da atividade econômica e da empresa, certo? O fluxo de caixa tem dois pontos que a gente precisa apresentar, né? Então,
Então, o fluxo de caixa pode ser colocado dentro de um caderno, não tem problema nenhum, até costumo falar, eu prefiro que coloquem no caderno do que não coloquem em lugar nenhum. Então, ali eu tenho listando as entradas, do outro lado listando as saídas. Eu posso ter o fluxo de caixa numa planilha de Excel, elas são hoje, você faz horrores com o Excel, né? Então, ela é totalmente inteligente, mostrando para você se está atrasado, quanto vai receber, acumulado e tal, tanto entrada quanto saídas, né? E sistemas gerenciais, né? Eu gostaria de perguntar para vocês levantam a mãozinha aí para mim, né? Quantos possuem sistema gerencial, algum tipo, webzinho lá na empresa de vocês? Quantos possuem? Levanta a mão para mim. Quem mais? Quem que possui aí, pessoal? Quem que utiliza algum sistema para gerenciar a questão financeira do empreendimento? Tem alguém aí? Bom, aqui tem, alguns tem no caderninho, Edgeide, mas outros ainda tem alguma ferramenta. Alguém utiliza alguma coisa específica aí, uma planilha? Aplicativo, tem gente que usa aplicativo, tem gente que tem planilha, tem gente que tem o caderninho. Mas todo mundo controla, é verdade isso? Todo mundo controla? Pelo andar da carruagem aqui, às vezes, viu? Porque eu achei o pessoal muito quietinho, sabe, professor? Pois é. E aí, gente, ela tá precisando ouvir lá. Alguém controla? Alguém não controla? Controlam sim, gente. Pelo que eles disseram, sim. Então tá bom. Renato tá por aí, professor? Renato, não, consultor? Não tá, hoje não tá. Ele esteve aqui acompanhando o pessoal online também hoje. Okay, mas alguém aqui já bateu um papo com ele hoje. Já teve uma galera aqui que bateu papo com ele, sim. Legal. Renato é um colega bem próximo, excelente. Então, eu fiz essa pergunta. Hoje é muito tranquilo, né? As pessoas até a própria pandemia provocou com que as pessoas fossem para a web e baixassem sistemas de controle de caixa, que tem vários e muito bons, inclusive, não só para empresas, mas também pessoais, né? A gente tem o Guia Bolso, que eu acho que é o melhor de todos eles. E a ideia aqui é assim, você precisa ter rotinas, finanças. Eu costumo dizer para os meus clientes que a gente nunca tem problema financeiro, sabe? Nós temos problema de gestão. Só que a finanças, quando você lança isso numa planilha, ou quando você lança isso num sistema, ela grita com você, ela fala, olha, não tem dinheiro. E quando você não controla nada, o banco grita com você, né? Seu saldo vai falar, olha, tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, a consequência da gestão, ela se dá nos resultados financeiros, econômicos e financeiros, né? E o fluxo de caixa, de todos os demonstrativos que a gente tem de atividade econômica e financeira, o fluxo de caixa é o mais simples, porque ele você lista o que você tem que receber e o que você tem que pagar. E aí isso vai dar consequência dos saldos, das contas saldos, não do lucro. Você não faz lucro com fluxo de caixa, quero deixar bem frisado isso. Lucro é uma questão diferente de fluxo de caixa, mas ela te dá conta saldo, se positivo, se negativo, né? Porque fluxo está entrando, está saindo, está entrando, está saindo. O fluxo de caixa, já o lucro é uma questão de posição, né? Em setembro, em outubro, em dezembro, eu tive lucro, tive prejuízo. Não interessa se eu recebi ou não, ou se eu paguei ou não, interessa se eu vendi ou se eu recebi. Então, são situações diferentes. Então, o fluxo de caixa é um instrumento utilizado para controle de entrada e saída de dinheiro do negócio. A gente tem entrada, que é o contas a receber, né? Então, vendas à vista, vendas a prazos, empréstimos, venda de imobilizado, por exemplo, vendeu uma máquina, vendeu uma cadeira que é da empresa, vendeu um carro da empresa, isso é entrada. E as saídas, que a gente chama de contas a pagar, que seria compra de produtos que vão ser vendidos, impostos que vão ser pagos, funcionários, né? Etc. Tudo bem? Como funciona o tal do fluxo de caixa, né? Como que funciona esse fluxo de caixa? Então, basicamente, como eu disse, é um instrumento de finanças, né? Daqui de gestão financeira.
tá? Usado para registrar, gente, fluxo de caixa registra toda a movimentação financeira em um determinado período de tempo, diário, né? Mensal, semanal, tá? Só que fluxo de caixa precisa de ritmo. Ritmo, por isso que eu perguntei quantos tem caderninho, quantos tem sistema, quantos tem usa planilha. Fluxo de caixa rotina, é a mais densa rotina financeira. É aquela que eu preciso da entrada todos os dias, quando eu vendo, da saída todos os dias, quando acontece. Eu preciso conciliar o caixa, verificar se houve o pagamento lá no banco, via Pix, via transferência, via pagamento de boleto. E eu preciso informar isso para o caixa, dizendo que entrou, que saiu. Então, muitas vezes o empresário fica cuidando, né, do vender, cuidando do comprar, e também ele vai ter que acabar cuidando do lançamento das contas. Ele precisa ter um momento que no dia ou no começo do dia para cuidar do caixa do dia anterior, ou no final do dia para cuidar do caixa do dia atual, mas ele precisa em algum momento do dia ter a rotina financeira de lançar e a rotina financeira de dar as baixas para ele conseguir interpretar o que está acontecendo dentro da empresa dele, tá? Então, o caixa, ele sempre vai ter o saldo inicial do período, que sempre se dá do dia anterior. Aí eu tenho a questão, né, das entradas do período, da saída daquele período, hoje, por exemplo, para eu ter o saldo final. O saldo final de hoje será o saldo inicial de amanhã. Olha só, o saldo final de hoje será o saldo inicial de amanhã, certo? É um controle simples, eficiente, tá? E que ajuda na tomada de decisão muito rápida. Vou ter ou não vou ter, tá? Ou eu vou ter de postergar o pagamento ou não? Eu vou ter condições de assumir mais compromissos imediatos ou vou ter que esperar daqui a um mês, daqui a 2 meses? Tá? Esse é o exemplo de uma planilha de fluxo de caixa. Você vai perceber que aqui está escrito saldo anterior, aí eu tenho o total de recebimentos, né? Então, ó, vendas à vista, recebimentos de vendas a prazo, antecipação de cartão. Quando eu tenho problemas de caixa, eu costumo antecipar cartão. Então, eu somo tudo isso, tenho o meu saldo aqui, o meu saldo de recebimentos. Daí eu tenho minha contas a pagar, então ali pagamento de fornecedor daquele dia, compras de insumos à vista, o imposto, a retirada dos sócios, né? O salário, o vale, os encargos sociais, energia, água, telefone, aluguel, né? Aluguel de máquina de cartão, contratação de terceiros e tal. Então, você vai ver que aqui, somando tudo, eu tenho contas a pagar. O saldo, ele vai ser o 1 mais o 2 mais o 3, o saldo atual. E eu lanço também as provisões, né? De vendas a prazo e de compras a prazo também, né? Daquele dia. Aí você vai ver que esse saldo atual eu vou subir, olha lá, segundo dia, olha lá. Nós começamos o saldo anterior com o saldo atual, a gente tem a movimentação de entrada, a movimentação de saída, eu tenho o saldo final do dia, no próximo dia, opa, tá aqui ele de novo, então 2,0080, não teve nada de entrada, mas teve isso aqui de saída, o saldo daquele momento. Então, assim, você precisa dar esse balanço, né, de entrada, de saída, saldo inicial, entrada, saída, saldo atual, inicia o próximo dia, e aí a gente vai compor no caixa, tá? Aí, o que eu quis trazer agora aqui? O que fatores que afetam negativamente o fluxo de caixa, que é uma das coisas que eu mais atendo até. Assim, olha, eu não tenho caixa, estou com problema de caixa, o que eu faço com o meu caixa? Então, são situações que eu coloco aqui que eu percebo no dia a dia das empresas quando elas possuem problema de caixa. O que é possuir problema de caixa? Não ter recursos para pagar o seu dia a dia, né? Não ter condições financeiras para honrar as suas compras de mercadorias, por exemplo, que deverão ser realizadas para que tenha giro de estoque, etc. Tá? Então, assim, um dos fatores que a gente tem é aumento no prazo de venda, como manter a situação da empresa competitiva, né? Ou manter a participação dela no mercado. O que acontece com a economia brasileira? As pessoas elas têm restrição orçamentária alta. O que quer dizer isso? Elas ganham pouco.
E por elas ganharem pouco, alguém tem que financiar a compra delas. Então, todas as vezes que ela vai comprar um produto, pode ser o mais simples possível, a tendência do brasileiro é falar o quê? Parcela. E pior, o vendedor ainda fala assim, olha, antes que o consumidor pergunte se parcela, ainda fala, ele previamente já fala assim, em 3 vezes você estaria? Em 2 vezes? Quem vende não pode falar nunca isso, né? Porque aquela pessoa que até pensou em não parcelar só porque você falou que você vai, né? Falou, parcela até em 3 vezes, ele já vai parcelar em 3 vezes. Isso te dá um impacto de caixa. Por quê? Porque você vai comprar aquela mercadoria e que se você comprar por R$50 e vender por R$100, por exemplo, e parcelar em 3 vezes, você vai começar a ter problema de caixa, porque você só tem o dobro do valor que você propôs lá na frente, né? Que você vendeu, você colocou uma margem de lucro de 100%, e você pegou esse 100% e dividiu ele em 3 parcelas de 3 vezes, né? Então, a primeira parcela, por exemplo, que seu custo é de R$50, você vai ter só 30, você vai ter só R$33 para pagar os R$50 que você parcelou para o seu cliente em 3 vezes. Então, essas coisas do parcelamento, você tem que ter muito cuidado para saber quanto que você pode parcelar. Então, uma das dicas que eu sempre dou é assim, analise quantas vezes você costuma comprar o teu produto que você revende, ou o teu produto que você vai transformar isso numa mercadoria X, para você ter condições de segurar teu caixa. Então, é o que fala aqui, né? Aumento no prazo de venda como maneira de aumentar a competitividade no mercado e participação do mercado. Eu posso parcelar meu negócio? Posso parcelar. Se eu tiver caixa para parcelar, se eu tiver condições de fazer esse movimento de parcelar. Porque o meu fornecedor também, eu como empresa agora, preciso que alguém me financie para que eu consiga financiar para o meu cliente. Acontece que hoje em dia os bancos, né, os cartões de crédito, as bandeiras falam assim, ó, eu parcelo para você em 6 vezes, você pode parcelar isso em 6 vezes para o seu cliente, só que o meu fornecedor do produto me parcelou em 2 vezes. E eu fui lá e parcelei 6 vezes para o meu cliente. E ainda vou pagar juros, né? Eu ainda tem a questão dos juros que eu pago para esse cartão. Então tem que ter uma certa adequação disso. O que mais gera problema de caixa para os MEIs ou para as microempresas é exatamente essa relação de prazo, tá? Então, vendas inadequadas, né? Compras, desculpa, inadequadas com projeções de venda. Quem mexe com roupa? A tendência é a gente ter aí mais gente, sei lá, número 42. E aí a pessoa foi comprar, foi fazer compras em São Paulo. E aí trouxe muito 38 ou 36, porque ela achou linda a cor. Isso acontece muito, tá? Achou linda a cor lilás, roxo, não sei das quantas, mas o número é 38, 36. Só que a média da demanda dos clientes dela usam 42, 44. Então, ela fez uma compra inadequada, né? E que vai gerar o quê? Estoque parado. Então, quando for comprar, assim, pense muito quando for fazer suas compras, né? Questione muito quais são a tua demanda, qual é o perfil, né, de público-alvo que você tem, saiba muito do seu produto, identifique muito teu público-alvo para que você não ocorra em compras erradas. Porque compras inadequadas geram questões de projeção de venda que não vai vingar. Ora, porque essa compra é dinheiro parado no teu estoque. E aí isso vai fazer falta lá na frente, porque vai te gerar um problema de caixa. Outra situação é diferença entre prazos médios de recebimento e pagamento, como eu que também já traz muito isso, né? Então você pega e compra do seu fornecedor, por exemplo, com 15 dias, e a média dos seus recebimentos é de 28 dias. Né? Então você vai ter que ter caixa de uma semana para honrar essa sua situação de caixa. Você vai pagar seu fornecedor 15 e vai receber do seu cliente com 28, então essa diferença aí de 2 semanas vai ter que sair do bolso de alguém, tá? Política salarial e despesas operacionais superiores à receita, né?
tem uma tendência, aconteceu, apesar de segunda-feira, ontem um cliente me mandou um WhatsApp falando o seguinte, que eles bateram as metas, né? Conseguiram bater as metas dos últimos 3 meses, e devido à pandemia e tal, a dona, um casal, falou para o marido, olha, verifica o Edgeide se eu posso dar pelo menos 1%, 1,5% do resultado para a minha equipe. Aí o marido me mandou mensagem ontem, né? O empresário foi de Edgeide, ela, né, não está querendo, porque foi muito esforço, estamos vindo de pandemia, né? Agora que estamos saindo da pandemia, foram 3 meses consecutivos batendo meta. Ela quer dar 1,5% do resultado para os funcionários. Aí eu falei que não era para dar. E aí ela me perguntou por quê. Mas por que a gente está batendo? Eu falei, pela simples situação que nós temos um 13º daqui a pouco, a gente precisa formar caixa para esse 13º e você não conseguiu nem repor ainda recurso suficiente para fazer o seu CMV, para comprar seus insumos de produção. Então, não é hora ainda de fazer isso. Isso vai fazer falta a partir do dia 20 de novembro. E aí foi a hora que ele falou, gente, é mesmo, né? Tem 13º vindo aí. E eu falei, na nossa última reunião, você já estava pensando em ver como é que a gente ia fazer para pegar dinheiro ou mais no banco para fazer a questão do 13º. Então, assim, as políticas salariais, a benevolência é muito lindo. Quando a gente tem, a gente faz. Então, você já faz pagar o salário tudo certinho, né? Outra situação são as despesas operacionais. Porque as despesas operacionais, se unidas, podem suplantar a receita. Porque se você não controla, olha só, se você não controla seu caixa, se você não sabe quanto que você tem que pagar, em que momento que você tem que pagar, isso pode virar uma bola de neve. Se você faz preço errado também, e você pode não ter recursos para honrar as despesas operacionais. Energia, salários, seguros, internet, telefone, né? Então, assim, o dia a dia da empresa, você pode não ter condições, você se preocupa tanto em CMV, em custo da mercadoria, em insumo, em fatores de produção, mas tem uma outra série, aluguel para pagar, aluguel pesa muito também, né? Então, se aluguel para pagar, então a gente precisa ter isso muito bem controlado, qual seria a receita suficiente para que eu trabalhe não só o pagamento dos insumos que a gente chama de custo direto, mas todas as despesas operacionais também. Uma coisa que acontece demais, que afeta muito caixa, retirada de lucro dos sócios, né, pelos sócios, acima da capacidade de gerar caixa da empresa. Tem uma situação que acontece, isso é muito. Ele não controla o caixa da empresa, mas também não controla o custo de vida. E aí ele vai pegando aquele dinheiro que está ali no caixa para pagar a escola da criança, para comprar o leite do filho, para pagar a energia elétrica da casa, né? E aí ele nem computa aquilo, né? E aí eu sempre digo, olha, faz o planejamento, faz o controle de caixa e vai anotando todas as suas retiradas. Eu comprei leite, comprei pão, R$2, R$5. Anota, porque isso vai somando e faz uma diferença no caixa, sim. Então, é importante as retiradas dos empresários constarem nos demonstrativos também, com a palavra retirada. Eu não quero energia da casa do Antônio, não. Eu quero lá só retirada e você faz uma observação, que foi para... Ou melhor, né, gente? Tenta organizar para fazer 2 ou 3 retiradas maiores que você deposita numa conta da pessoa física e faz todas as suas transações na sua pessoa física, tá? Outra situação que afeta muito caixa, né? Alteração das vendas em razão de mudanças de mercado. Gente, a pandemia, um exemplo clássico disso, né? Esse ano até que eu ajudei a abrir empresas, mas ano passado, infelizmente, eu ajudei a fechar algumas empresas, né? Infelizmente. Mas a pandemia foi um exemplo clássico de alteração muito brusca de mercado que, de repente, você não tinha demanda e você tinha a pagar, né?
Uma outra coisa que nós estamos vivendo na pele, e muito forte, é a inflação, né? Quem aí que mexe com comida não tomou um susto, um baita susto com o preço do frango, né? Com o preço do peixe, né? Não vou nem falar da carne, né? Não vou nem falar da carne, porque a gente sempre fala assim, quando aumenta a carne, a gente fala, amiga, desculpa, amiga, para o frango também disparou aqui em Cuiabá. Se a gente for pegar há 2 meses atrás, o preço subiu 60%, gente. Estava R$10 no supermercado aqui na cidade, e nesse mesmo supermercado hoje ele vende a R$16, R$17 o quilo do peito. Então você vê que a inflação, e aí assim, de todos os lados, né? Você está aumentando o combustível, aumenta custo de produção, aumentando energia elétrica, aumenta custo de produção, aumentando insumos, né? Do teu negócio, aumenta custo de produção, e aí você vai passar isso para o preço e vai chiar, porque as pessoas têm a inflação, ela é um dos fatores que altera a venda mais bruscamente, e aí nessa situação você tem a influência de mudanças de mercado impactando diretamente o teu negócio, então precisa sempre estar observando isso, tá? Novos concorrentes, né? Então, novos concorrentes adentrando. Hoje a gente tem uma questão de novos concorrentes forte no quesito de não temos barreiras mais com relação a vendas online. Então, não pode se pensar em novos concorrentes só de forma física, mas em forma online isso impacta muito. Para vocês terem uma ideia, eu ajudei a montar 6 negócios, nós estamos em outubro, ajudei a montar 6 negócios virtuais esse ano, né? Porque, primeiro, por causa da pandemia, e segundo, assim, está tudo vinculado, voltado para questões online. Então, foi desde cafeteria, passando por lojas de roupas, de ginástica, passando por cursos de idiomas, né, de professores de cursos de idiomas, que eu ajudei a montar, empresas, ateliês virtuais, né, de uma cliente que ela é artista plástica, a gente montou ateliê virtual. Você vê que são negócios novos que antes eram físicos, né, e hoje está se transformando aí em negócios virtuais, então a concorrência sobe cada vez mais, né? Mudanças nas alíquotas de impostos, né? Apesar que recentemente, apesar não, graças a Deus, recentemente teve uma redução de ICMS aí, é pouco, mas já vale, né? Nós estamos passando por um processo de mudanças tributárias. Provavelmente quem está no lucro presumido e no lucro real vai pagar impostos a mais sobre retiradas. Quem vai ficar no Simples e quem está no MEI, isso não vai acontecer, mas quem está em outros regimes tributários vai ser impactado diretamente. Então, nós temos as mudanças de alíquota tributária influenciando diretamente o teu negócio. Lembrando que, eu preciso falar essa frase, né? Lembrando que não é você que paga imposto, quem paga imposto é seu consumidor, né? Você é um mero passador de dinheiro para o nosso querido governo. Então, tem que saber fazer preço, porque senão é você que vai pagar o imposto, e não é o teu cliente que deveria pagar o imposto, porque você não soube fazer formação de preço, tá? Aumento no nível de inadimplência no mercado. Isso aqui já foi muito mais impactado, né? Muito, muito mais. Hoje, com o advento do parcelamento no cartão de crédito, passar no cartão de crédito, isso mitigou bastante. Mas também tem que ficar... Aí eu não sei os negócios como são, né? Interior costuma ainda ter caderneta, eu sei disso, até no interior. Então, aumento do nível de inadimplência também é uma outra questão. Gostaria de abrir um pouco para vocês. Eu falo bastante, tá? Professor, tudo fala, né, professor? A gente fala pra caramba, né? É isso. Não, mas tá bem legal. Acho que o pessoal tá entendendo aqui, tá todo mundo muito ligado, porque estão prestando bastante atenção. Isso a gente consegue perceber aqui. Se alguém tiver alguma questão, gente, vocês podem ir comentando aqui, a gente abre o microfone para vocês irem comentando, tá joia? Ok. Por enquanto, professor, é só angústias. É mais ou menos por aí, né? A gente vê no rosto aqui. Por isso que eu quis trazer esses pontos, né? Porque, de alguma maneira, eu não conhecendo eles, mas sabendo o perfil das empresas, eu consigo atingir um pouquinho lá o coração de cada empresa, né? Então, bom, falei dos problemas, a gente tem que falar agora o quê, né?
Nós vamos ter que falar um pouco aí de como reverter esses problemas, concorda? Então, gente, eu fiz alguns pontos aqui, umas dicas, tá? Que é o seguinte. Então, vamos lá para como tentar a gente reverter esses problemas. Eu coloquei a palavra, o verbo dedicar. Dedique esforço na organização do fluxo de caixa, tá? Porque você consegue prever futuro fazendo fluxo de caixa. Olha que coisa interessante, né? Você colocando lá o que você tem a receber, o que você tem a pagar, você consegue administrar esse fluxo. Você consegue ponderar, não, eu não posso mais estar vendendo em 4 vezes para o meu cliente, eu posso até 3 vezes para o meu cliente. Nossa, eu tenho todo esse montante para pagar de fornecedor, preciso fazer uma promoção para que eu arrecade rápido esse recurso para eu pagar esse fornecedor. Então, dedique-se, né? Esforço para você organizar seu caixa. Todos os dias, gente. Entradas e saída, olha na conta, inicia seu processo olhando esse caixa, administrando os recursos, tá? Faça atualizações diárias de fluxo de caixa. Se vendeu, se comprou à vista ou a prazo, anote, lance na planilha, lance no sistema, tá? Planeje investimentos à base de fluxo de caixa, tá? Porque o investidor, o usuário, o empreendedor, ele sofre de, assim, tem um comichão para gastar, entendeu? Ele é ansioso, ele é super ansioso, eu trabalho com isso todos os dias, todas as horas da minha vida. E aí, como eu falei para você, só porque o cara bateu 3 vezes a meta, tá achando que tem dinheiro, professor. Sabe? Vindo de quantos meses ele teve 12 ou 13 meses, assim, ou ele teve prejuízo muito forte ou teve pequeno prejuízo. E aí ele bate meta 3 vezes e tá achando que tem dinheiro. E eu sei que não tem dinheiro, porque a gente tomou Pronamp, a gente teve toda uma questão, né? Então, assim, planeje o seu investimento. Você precisa daquela fritadeira, né? Você precisa daquele novo carrinho lá, né? Sei lá, de pipoca. Você precisa. Tudo ótimo, lindo, dá uma limpada, beleza, e vai acumulando capital. A gente não pode simplesmente achar que agora a pandemia está passando, por exemplo, que está tudo mil maravilhas. Nós estamos no Brasil, gente. Eu já vi situações, né? E nós vamos ter um processo, por exemplo, agora recente, ano que vem, de política. Nós vamos ter mudança de governo. Toda mudança de governo traz distorções econômicas. Então, assim, o mar não continua não estando para peixe, mesmo agora a gente tendo essa situação, graças a Deus, já mais normalizada em termos de pandemia, tá? Vai fazer investimento, pense direito, olhe o caixa, lance tudo que você, futuro, tudo que você tá a receber e a pagar. Olhe bem para ele que ele vai conseguir, ele fala com você, número fala com a gente, tá? Você tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de matemática, eu não gosto. Gente, é tua vida a matemática. É tua vida o mais, o menos, o multiplicar e o dividir. Tá? Ele não morde. Quando eu coloco o gráfico nos quadros, eu sou professor de macroeconomia, e eu falo, gente, olha, abre os olhos, tá tudo certo, não vai morder, e não morde mesmo, tá? Conte apenas com o dinheiro que você já recebeu. Eu vou repetir. Conte apenas, é o 4, ó, com o dinheiro que já entrou. Ou que já tem projetado lá no caixa da empresa, que tem certeza que você vai receber. Não invente de fazer uma situação de comprar. Não, se Deus quiser, eu vou pagar. Gente, empresário não pode ficar pensando em Deus. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também, entendeu? Então, conte sempre com o dinheiro que você já tem em caixa. E utilize a planilha. Eu vou deixar, já até falei com o professor mais cedo, vou deixar uma planilha para vocês. Daqui a pouquinho eu vou até abrir ela para vocês, que a gente vai conversar um pouco sobre essa planilha, que ela é bem legal. Tá? O Renato conhece a planilha, tá? Uma planilha que a gente usa há muito tempo, inclusive. E se não tiver sistema, eu acho que precisa usar o sistema ajuda muito mais do que planilha, mas para quem não tem sistema, eu vou deixar uma planilha para vocês, tá? Ela não vai te morder, tá bom? Outra coisa, né, que ajuda a reverter problemas de caixa. Olha só, antecipe recebíveis e postergue pagamentos se você perceber que vai faltar caixa. Olha o que eu estou falando. Olha só, se você perceber que vai faltar caixa,
você vai lá e antecipa seus recebíveis, quer dizer, antecipa seu cartão de crédito, o cartão de crédito que você tem a receber, e já conversa com o seu, antes que o negócio exploda, né? Antes que dê problema, então você já pega e fala, devo, não nego, pago daqui a 20 dias, daqui a 45 dias, porque aí você já está lançando suas contas, já está sabendo mais ou menos como que está teu caixa, tá? Se você costuma parcelar, é aquilo que eu falei, né? Se você costuma parcelar grande parte de suas compras, por exemplo, 3 vezes, você não pode vender para o seu consumidor em mais de 3 vezes, tá? Você não terá caixa para honrar os pagamentos do seu fornecedor, pois quem financia a compra sua é o teu cliente. Então, você precisa tomar muito cuidado com o prazo, tá? Precisa receber primeiro do seu cliente para depois pagar o fornecedor. Então, se em média você recebe em 15 dias, né, você tem que pagar aí com 21, 28 dias, para você ter tempo para receber e aí pagar seu fornecedor, tá bom? Isso é importante. Tá? Não tenha vergonha de negociar. Não tenha vergonha. Você é empresário, cara. Você inventou a história, agora vai à luta. Não faz curso, tem um monte de curso online. Hoje nós vamos na era do conhecimento. Não sei negociar, vai aprender a negociar, tá? É preferível fazer isso do que perder seu fornecedor ou você comprar mais caro, porque quando você não sabe negociar, você compra mais caro. E aí você não consegue, então, fazer um bom preço, né? Se precisar atrasar, prioriza. Se você precisar atrasar, então você vai lá e prioriza, né? O fornecedor que é o maior risco, né, para o teu negócio. Então você vai lá e conversa com ele, olha, você é fundamental para mim e tal, vem aqui, né, dá aquela conversa, tá? Reestruture seus gastos. Esse é o que mais dói. Eu sei porque eu já tive muito cliente que chorou, principalmente nessa pandemia. O cliente tinha 5 lojas e eu falei, vai ter que fechar 2. E ele olhou para mim, eu não quero fechar 2. Eu falei, mas não tem demanda, não adianta, né? É preferível a gente fechar. Fechamos, ficar com 3. Agora, a partir dia 15 de outubro, agora ele está reabrindo a 4ª, né? Então, ele tinha 5 antes da pandemia, ficamos com 3. E agora a gente já está tendo, tá respirando para abrir a 4ª, mais modelada, mais top, mais século XXI. Tá? Estude seus concorrentes, né? Faça cliente oculto, converse com todos que são da tua área, né? Quando voltar, viaje, entre na internet, passe horas sabendo muito sobre seus concorrentes, o que eles fazem, como que eles fazem, que maneira que eles fazem. Compre dos seus concorrentes, porque ali pode ter uma ideia legal de como que ele faz o preço dele, ali pode ter uma ideia legal de como que ele atende o cliente, né? Então, é importante você ter aquele espírito meio de investigador do negócio, né? Seu preço tem que ser suficiente, né? Já puxando o gancho do preço, para cobrir os gastos de sua empresa, e o lucro terá que ser suficiente, né, para ajudar a compor futuras compras, que é o capital de giro, o famoso capital de giro, e para a sua vida pessoal, custo de vida. Tem muitas situações para pequenas empresas, né, para MEIs e microempresas que a gente chega, e a situação não é a empresa. A situação, gente, é o custo de vida do empresário. E aí é doído demais, porque você vai ter que falar para ele, olha, você vai ter que cortar, porque você precisa de 10 mil e essa empresa está conseguindo dar lucro de 8 e você ainda tem que fazer capital de giro para adquirir custo da mercadoria vendida para o mês subsequente, né? Então é difícil olhar. Finanças dói por causa disso, né? É difícil você falar assim, puxa, mas eu gostaria de tal coisa, trabalho o dia inteiro, não durmo, trabalho de domingo a domingo, e ainda chega numa situação dessa que eu não tenho recursos para, sei lá, fazer X coisa. Então, é difícil, mas é preferível olhar, e o número, quando a gente começa a olhar para ele, ou chamar ele, ele vem. Né? Há uma interação daquilo, de um poder que você começa a ter, daquilo virar realidade. Então, é por isso que a gente precisa ter os números sempre em mãos, tá? E aí eu quero lembrar que o fluxo de caixa é matemática simples. Eu não quero nada, sabe, the best of, nada. Sim, é matemática simples. E a matemática é assim, ó, só pode sair
né, o dinheiro, aquilo que entrou de dinheiro. Então, só pode sair dinheiro aquilo que entrou de dinheiro. E ainda tem que sobrar. Então, não posso ficar gastando, porque senão, se não tiver recurso, a matemática é simples, é menos e mais, menos e mais. Você vai ver que a continha é sempre menos e mais, tá? E aí, a questão do fluxo de caixa é o que eu disse para vocês. Ela acaba prevendo o futuro, ela acaba dizendo, conversando com você, né? Quando você faz um fluxo de caixa com um certo horizonte de tempo, quer dizer, você lança todos o quanto você tem a pagar lá daqui, parcelou em 3 vezes, você lança as 3 vezes, então lá em dezembro você já tem valores que é para você receber em dezembro. Ou a pagar, parcelei 10 vezes a compra de um equipamento, está lá no seu fluxo de caixa, você consegue prever com alguma dose de realidade, de realismo, se existe problemas à vista ou não, né? Quer dizer, você consegue administrar risco. A diferença de problema com risco é isso. O problema já está aqui, está existindo, tem um problema. Agora, risco não. O risco é aquela situação que eu estou analisando, eu estou vendo e eu estou já prevendo o que pode acontecer, então eu vou lá e eu consigo administrar melhor para que aquele risco não vire problema. Tudo bem? Tá? Tranquilo, gente? Traumas? Tudo jóia? Angústia? Beleza, tudo jóia. Vamos lá. Então, vamos. Próxima conversa nossa é sobre formação de preço. Deixa eu aproveitar, Edgene, aqui, só para a gente não ir acumulando, ver com o pessoal se eles têm alguma dúvida, alguma coisa que eles quiserem perguntar sobre essa parte de fluxo de caixa. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão até aqui? Ou a gente pode continuar? Tá tudo certo? Ah, tem uma dúvida aqui, só um minutinho. Oh, adoro! Na verdade, boa noite, meu nome é Jéssica. Boa noite, Jéssica. Na verdade, é só uma dúvida, assim, queria entender melhor como que funciona o Prolabore. Olha, super legal, adorei sua pergunta. É uma coisa que muitos erram, e empresários, assim, já de anos erram, né? E aí a gente precisa... a resposta é um pouco densa, professor. Vamos, né, falar. Prolabore é um valor fiscal que você fala para o governo, Prolabore, tá? Que você retira do teu negócio. Então, você vai falar para o governo, olha, eu retiro do meu negócio R$2.000 por mês, e sobre esse valor de R$2.000 incide imposto de renda, né, se for devido, e incide também INSS, tá? E aí você paga esses 2.000 e paga imposto sobre ele. Então, isso é Prolabore. O Prolabore é uma expressão bem interessante, é a remuneração da capacidade empresarial do empresário, sabe? É aquela história de você pagar por administrar o teu negócio, por ser gerente do seu negócio, por ser diretor do seu negócio. Então, eu costumo falar o seguinte, olha, uma empresa que fatura, vamos colocar aí R$50.000 por mês, ela não consegue pagar um Prolabore. Se ela for uma empresa de venda de produtos, ela não consegue pagar um Prolabore de mais de R$3.000. Se ela for prestadora de serviço, ela até consegue pagar um valor aí de R$4.000, R$5.000 de Prolabore. Só que se você pagar, por exemplo, retirar um Prolabore de R$5.000 do teu negócio, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, mais 11% de INSS, tá? Então, você vai pagar imposto. Isso é uma situação. E aí a gente tem uma outra situação que a gente chama de retirada. Retirada do sócio, que é uma outra situação. Então, nós temos a situação de Prolabore, que é uma situação que eu informo ao governo, ao fisco, que eu retiro X reais por eu administrar ou fazer a gestão do meu negócio, e sobre esse valor eu pago imposto. Eu posso ter uma empresa e não ter Prolabore? Sim, não quero pagar imposto, não quero contribuir para o INSS, eu tenho uma empresa e eu não pago imposto. Isso não vale para o MEI, essa conversa não vale para quem é MEI aí, tá? Só vale para quem é microempresa. Eu posso, então, não fazer Prolabore e fazer retiradas. O que é retirada? Prolabore faz parte do que a gente chama de despesas operacionais.
E quando eu não faço Prolabore, eu não computo isso no que a gente chama de despesa operacional, despesa fixa. Tudo bem? E a retirada, ela vai vir sempre depois do lucro. E retiradas, até agora, não paga imposto. Quem é simples vai continuar não pagando imposto, certo? E aí você pode te fazer uma retirada aí no valor, vamos supor, de R$10.000, não tem problema nenhum. Eu não posso lançar retiradas como custo direto ou custos fixos. Eu posso só lançar Prolabore, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou lá, receita, né? Custo, despesa, lucro. Do lucro eu faço retiradas. Não faço Prolabore, mas faço retiradas. E essas retiradas têm que ser menor que o lucro. E ela também tem que ser dividida entre retiradas e dinheiro para o caixa, que vai fazer o capital de giro do mês subsequente, tá bom? Então, se você tira R$10.000, tem um negócio de R$50.000 por mês, você tira 10 mil, você matou teu negócio, você matou tua empresa, tá? E aí, tomar cuidado com isso, né? Se eu tenho uma empresa de R$100.000, por exemplo, a fatura média de R$100.000, eu posso tirar 5 mil de Prolabore? Pode. Posso tirar 5 mil de Prolabore. Só que se você realmente tirar 5 mil de Prolabore, você vai pagar imposto sobre os 5 mil. Você pode fazer 5 mil de retirada de lucro, que aí isso não paga imposto. Quem vai... Isso até a regra, quando mudar, só vai pagar imposto sobre retirada quem tiver em outro regime tributário chamado lucro real ou lucro presumido. E a maioria de vocês provavelmente é simples ou MEI. Vamos falar do MEI. O MEI, ele automaticamente é colocado como Prolabore para o MEI um salário mínimo. E sobre a base de um salário mínimo, você paga o INSS, tudo bem? E aí aquele valorzinho lá dos R$58 de MEI, né, que você paga por mês, que vem para você pagar R$56, R$58, aquilo já está todos os seus impostos, né? Então, hoje, quem tem valores abaixo de mais ou menos médio de R$7.000 por mês, fica o MEI, e por mês ele paga aí R$58 mais ou menos para o governo, que ele emite o DAS lá e paga, está com alguma dúvida e tal, é só procurar o Sebrae, né? Então, só voltando, Prolabore é uma retirada que você paga imposto sobre a base do valor que você está fornecendo, Prolabore. Retirada é o valor que o empresário tira após o lucro, que ajuda ele a custear o custo de vida dele. E tem que ser um valor abaixo do lucro, menor que o lucro, e sobrar do lucro dinheiro para fazer o próximo caixa da empresa. Tudo bem? Beleza. Mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Boa noite. Eu estou no Simples e eu não entendo, meu contador também até hoje me explicou. Para onde que vai o INSS da nota fiscal? Então, na realidade, ele vai compor normal, tá? O dinheiro que vai para o governo. Ele vai compor normal. Ele vai vir lá separadinho. Na realidade, hoje o Simples, se você for tirar o extrato do Simples lá, né? Ele manda para você o boleto. E no que ele manda o boleto, na sequência, ele vai mandar os valores percentuais que ele vai incidir os percentuais lá. Então, imposto, como que é o nome da pessoa que perguntou? Seu João que perguntou. Seu João, é o seguinte, quando a gente fala em tributo, a gente tem várias formas de tributo. A gente tem os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria. Presta bem atenção no que eu vou falar. Imposto, o governo não precisa informar para o senhor se esse recurso vai para o senhor ou se esse recurso vai para Maria, José, Pedro, Paulo, entendeu? É imposto. Ele vai subsidiar alguma coisa que o governo queira fazer. Se fosse taxa, aí tem que ser diretamente vinculante à quantidade que o senhor demanda, tá? Por isso que a gente paga taxa de energia elétrica, taxa de consumo de água, porque é diretamente vinculante ao teu consumo. Imposto não, imposto o governo faz o que ele quiser. Na realidade, ele faz o que ele quiser. E contribuição de melhoria é quando o governo vai lá, faz um bem, sei lá, alguma coisa na tua rua ou perto de você, e aí ele vai lá e cobra uma taxinha de você, uma contribuição pela melhoria que ele fez. Então, assim, apesar do contador chegar para o senhor e falar assim, olha,
eu não sei por quê, para onde vai o INSS. Essa é uma regra de valores percentuais que tá colocado no Simples Nacional e que vai para o fundo previdenciário, ponto. E é imposto. Esse recurso que o senhor paga não vai pagar o senhor, vai pagar outras coisas e de outros vai pagar o senhor. Porque a base do imposto, ele é compulsória, direta compulsória, e não significa que vai vir para o senhor, infelizmente. Beleza, seu João? Mais alguém? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos falar de formação de preço agora. Então, a gente fala da importância da formação de preço, gente, porque o preço, ele estabelece, né, estabelecido, deve gerar retorno para a empresa, manutenção da existência da empresa. Então, o preço, ele é a base da existência da empresa, porque se você fizer preço errado, você não vai conseguir pagar suas contas, tá? E lembra daquela historinha que eu falei para você. Se você não faz o preço correto, em vez do que o seu cliente pagar o imposto, quem acaba pagando o imposto é você, né? Outra situação, a formação de preço adequada, correta, ela auxilia na manutenção do fluxo de caixa, pois o preço é o fator que gera a condição de capital de giro, né? De você ter dinheiro para pagar, para comprar, para vender e fazer toda a movimentação da tua empresa. Porque você vende e você precisa lucrar em cima daquilo. A tua atividade empresarial precisa ser remunerada, a remuneração está baseada no preço, tá? Para que a empresa ou negócio seja competitivo do ponto de vista da própria estrutura financeira, eu preciso fazer um preço adequado, porque se eu não fizer o preço adequado, e se eu não fizer a política comercial adequada, eu também vou morrer, porque eu não vou ter dinheiro para honrar as contas, tá? E aí, a gente tem uma questão aqui, que às vezes as pessoas falam, isso é besteira. A formação de preço não é besteira. Uma coisa é custo e outra coisa é despesa. Você vai falar, não. Para mim é gasto, é tudo gasto, concordo, tudo é gasto. Só que o custo é direto. Então, assim, quer ver? Eu vendo calças, vendo roupa, e eu preciso comprar calça para eu revender. A aquisição da calça é custo, tá? Agora, eu tenho uma empresa física e nessa empresa física eu tenho uma loja de roupa no qual eu vendo a calça. A energia elétrica é despesa. Então, o núcleo, olha só, o núcleo da formação de preço vai vir sobre o custo daquela mercadoria. É nesse núcleo que eu incido as coisas, os outros percentuais, para que eu forme o preço final. Então, identificar o que é custo é super importante, que é o núcleo. Aí você fala assim, Geide, eu não vendo roupa, eu não tenho restaurante, não vendo comida, eu vendo prestação de serviço, Edgeide. Ah, você vende prestação de serviço? Então, você tem que calcular qual é o time, quanto tempo você dura para fazer uma determinada atividade, para que em cima dessa atividade você fale assim, não, o preço disso vale R$10, R$200, R$50, R$500 a hora, os 15 minutos, os 10 minutos, entendeu? Para que assim você consiga fazer a formação de preço. Eu mexo com uma oficina, isso acontece muito, né? Eu mexo com uma oficina, não tem processos desenhados na oficina, independente lá vamos supor que ele vai trocar a roda do pneu do carro lá, e aí ele leve, sei lá, para trocar o pneu X, ele leve 15 minutos. O mesmo pneu depois chegou de um outro carro, e em vez de levar X, ele levou X mais 2. Quer dizer, ele perdeu dinheiro no X mais 2, pior, né? Ele foi lá e praticou o mesmo preço do X e colocou. Então, a gente precisa, quanto à prestação de serviço, desenhar os processos, medir time, tem que fazer just in time, tem que fazer quanto tempo eu duro para fazer aquela atividade, e aí eu aplicar um preço, um custo de hora trabalhada, para daí eu vir montando o meu preço, tá? Então, é super importante. Então, hora trabalhada é custo. Hora trabalhada é custo. Quanto tempo eu duro para fazer aquilo é custo, tá? E aí, mercadoria, restaurante. Qual é a minha ficha
técnica. Quanto custa a minha ficha técnica? Quer dizer, quanto custa a proteína, quanto custa os vegetais, quanto custa o sal que coloca lá, o tempero que coloca lá, por unidade porcionada, para em cima disso eu fazer o custo do prato, tá? Então, daí para fazer o preço do prato. Então, a gente precisa muito separar joio de trigo. Então, custo é diretamente vinculado ao que eu estou vendendo. Despesa é o custeio da máquina, né? Despesa é a parte administrativa daquela atividade financeira, daquela atividade econômica, tá bom? Então, aqui tem, né, custos diretos ou variáveis. Custos só ocorrem em função de venda e tem variação proporcional às vendas. Então, quanto mais eu vendo, mais custo eu tenho. Mas quanto mais eu vendo, não necessariamente despesas eu tenho, mas mais custo sim. Custo está ligado diretamente ao objeto, produto ou serviço vendido. Exemplos de custo: custo da mercadoria vendida, fretes, entregas, embalagens, comissões, taxa de administração de cartão de débito, crédito, né? Os impostos também é uma característica de custo, mas a gente trabalha ele um pouquinho separado, né? Porque imposto é do governo, né? Nosso sócio maior aí. Próximo. Despesas. Gastos, né, que sustentam a operação. Despesas administrativas, comerciais, bancárias, as comerciais, exceto comissão. Comissão não, a gente coloca comissão como custo, porque à medida que eu aumento, eu pago mais. Aumento venda, eu pago mais comissão, tá? Bancária, gente, não é despesa financeira. Bancária é aquela manutenção de conta, aquelas taxas que a gente paga, tá? A bancária. Despesas financeiras até é outra coisa, que a gente coloca isso, por exemplo, dentro de um fluxo de caixa, mas tem que trabalhar de maneira separada quando a gente fala em demonstrativo de resultado. Não quero ponto final, não vou ficar falando muito não, senão vou atrapalhar o pensamento. Energia, por exemplo, depende. Energia, dependendo do tipo do negócio, ela é custo, dependendo do negócio, ela é despesa. Por exemplo, eu tenho um restaurante, energia é custo. Energia é custo no restaurante, entendeu? Eu tenho uma pequena indústria, energia é custo, não é despesa. Agora, eu tenho um escritório que faz projetos, né? Eu tenho uma loja de roupas, aí é despesa, tudo bem? Funcionários, né? E encargos, na sua maioria é despesa fixa, na sua maioria. Mas se você é uma empresa prestadora de serviço, esse custo, funcionário, muitas vezes em empresas prestadoras de serviço, ele não é despesa, ele é custo, porque ele é o núcleo de atendimento ao cliente. Quanto mais cliente eu tenho, mais funcionários técnicos eu preciso contratar. Então, por exemplo, numa escola, professor, nós somos custo, nós não somos despesa, porque eles vendem o nosso serviço. Então, nós somos custos numa escola, nós não somos despesa, tá? Apesar de sermos funcionários e sermos fixos, mas o núcleo, a base do que se vende somos nós, a nossa prestação de serviço. Tudo bem? E aí a gente fala assim, qual o preço de qualquer produto? Olha só, qual é o preço de qualquer produto? Tenham sempre em mente, você, primeiro de tudo, precisa saber que há dois preços. O preço interno da tua empresa, que esse preço interno se baseia em cima da sua estrutura de custo e despesa, e quanto mais tecnificado, mais inovador, menor é o seu gasto com custo e despesa. Eu vou repetir. Quanto mais inovador você é, quanto mais tecnológico você é, menor são os gastos com custos e despesas do teu negócio, tá? E eles são a base da formação de preço. E outra coisa, que é o segundo preço, que é o preço de mercado, que é o preço dos seus concorrentes, é o preço praticado fora do teu negócio. Então, se você tiver uma empresa inchada, se for uma empresa que não controla as contas, se for uma empresa, né, que ela é aquela empresa que ela vai comprando, o cara gostou daquela máquina, tem muito disso, né? E aquele negócio foi legal para mim, ele gosta, ele compra para ele, na realidade, ele tem que comprar para os outros. E aí, então,
que acontece? Você vai estar numa situação que esse preço, esse custo vai formar teu preço interno. E em cima desse preço interno, você vai ter o preço de mercado. Esse preço seu interno, que é baseado principalmente no seu custo, ele tem que ser pau a pau com esse preço aqui que é do mercado. Senão você não consegue vender. Você não vai conseguir vender. Por quê? Porque, por exemplo, teu custo é tão alto que teu produto tem que ser 100, só que o mercado é 80. Aí acontece assim para mim, acontece muito. Mas eu não sei como é que aquela empresa consegue vender esse produto a esse preço, eu não consigo. Olhe para dentro, olhe dos seus processos, olhe o tamanho do seu custo, olhe o jeito que você compra. É alguma coisa, olhe para o seu processo tecnológico, seu processo inovador. Olhe para dentro e vê o que você está fazendo, como é que você está fazendo. Porque se o cara está vendendo 80 e você não consegue vender nem a 90, problema de gestão você tem, você pode ter certeza que você tem. E aí você precisa se enxergar que muitas vezes que você erra o processo, que você precisa melhorar tudo isso, tá? Então, um bom preço precisa conversar bem com essas duas bases, seu preço interno e seu preço externo, tá? Para o empresário não perder, né, o seu jogo de cintura frente ao mercado, tá? Então, assim, aí a gente entra até numa dialética sobre preço e valor, né? Nossa, a calça X, né, da marca X lá, vale R$450. Aqui é a mesma calça minha aqui, eu não consigo vender por 250. A gente está trabalhando questão de valor agora, de marketing atrelado e tal, né? Que isso são outros questionamentos. Mas a base do núcleo do preço é o custo, tá? E aqui a gente tem uma fórmula muito básica, super básica, mas se você não conhece teus números, você não consegue fazer ela. Se você não faz fluxo de caixa, você não sabe fazer, não sabe utilizar essa fórmula, tá? Então, ela é assim, ó, preço de venda. Então, eu tenho lá o custo da mercadoria, produto X. Eu tenho uma indústria, é o custo lá da unidade produzida na indústria. Eu tenho um restaurante, é o custo do prato, né? O da ficha técnica do prato. Qual é outra empresa aí, professor? Lembra aí? Aqui tem diversos. Você quer serviço ou produto? Tanto faz. Quem quer dar uma sugestão aqui, falar o seu, para poder usar como exemplo? Então, aqui tem uma que está aqui atrás da gente, sabonete. E aí os sabonetes, então eles produzem sabonetes. Então ele tem o custo para a produção do sabonete. Exatamente. Ele vai bater bem aqui, tá? Então, o custo de produzir 1 quilo de sabonete, sei lá, fragrância lavanda. Então, esse custo tem que vir bem aqui, o quilo, ou a gramação. Mas é preferível fazer por quilo. Ela tem que vir bem aqui, tá? Esse valor você vai colocar ele aqui e vai dividir por 100 menos. Edgeide, eu estou no Simples Nacional. Beleza. Então, você está em qual faixa do Simples? Primeira. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo prático deles aqui? Vamos. Vocês estariam em que categoria? No MEI, né? Eles estão no MEI. Então, no MEI, a gente nem coloca a parte de custo aqui, professor, porque é tão pouco o MEI. Sim. Né? O MEI quanto que está pagando? 50 em quanto? 58? Eu acho que é nessa base. 58, mais ou menos. Odiei, eu acho que, professor. Eita. Tá quanto? 58 mesmo, 58. 58, tá certo. Então, você não precisa colocar aqui, né? Ela vai acabar fazendo parte da despesa fixa, né? Você paga comissão? Vocês pagam alguma comissão? Não tem comissão. Não paga comissão. Tá, então também não tem esse custo. Mas aí entra as despesas fixas. Qual que é a despesa fixa? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a tua receita do mês, tua receita. Independente se você recebeu ou não, tá? Vamos supor aí que você vendeu, sei lá, R$1.000 naquele mês. 1.000 não, né, professor? Vamos colocar mais um pouquinho. Vamos colocar uns 5 mil reais. Sei lá, R$5.000 naquele mês. E aí você já excluiu
a matéria para fazer os sabonetes. Ó. Você excluiu as matérias-primas para fazer o sabonete. Lembre que ela está aqui em cima. Ela é o núcleo de tudo. Aí você vai colocar o custo do seu aluguel, o custo da tua energia, o custo do funcionário que você tem, tá? O custo do funcionário, o que mais? Você vai colocar... Pode ser o custo... A internet... O custo do trabalho dele mesmo, né? Então, isso aí a gente já trabalha um pouco com questão de margem, mas se ela quiser colocar aí que por dentro, a gente fala cálculo por dentro, que eu preciso por dentro pelo menos R$2.000 para mim por mês. Então, você vai somar tudo isso, e aí você vai pegar a tua receita, certo? E agora você tem sua despesa. Você vai pegar essa despesa, vamos supor que essa despesa deu, que você somou tudo, deu R$3.000. Vamos supor que deu R$3.000. E aí, tua receita é de R$5.000. Você vai pegar, então, o teu custo, desculpa, a tua despesa e dividir, tua despesa total, e dividir pela receita, e vai dar o valor de 60%. Isso é um número, 60%. Então, essa é a sua despesa fixa. 60% despesa fixa, certo? Que é 60% ou 0,60, que é a mesma coisa, tá? 0,60. E aí você coloca uma margenzinha de lucro, né? Tem que ter um lucrinho aí por dentro. Sei lá, 10%, 15%, 20%, né? Tem que ter uma coisinha aí. Vamos supor que você queira investir. Você pode colocar também um valor percentualzinho aqui para você investir ou ter dinheiro futuro. E aí você pega esse 100, subtrai desse montante e aí você vai ter o seu preço, tá? Por quilo de sabonete, por exemplo. Serviços, eu pego o meu custo de hora técnica, mais meus insumos técnicos também, somo esses dois, depois divido pela mesma regra. Vamos exemplificar melhor aqui. Então, um exemplo. Eu tenho lá o preço da venda de uma calça, o custo da calça foi de R$100, eu estou no Simples Nacional de 4,5, tá? Não esquece, como que é o nome dela, professor? A Cássia. A Cássia, não esquece que o seu 58 de MEI vai ser despesa fixa, tá bom? Vai somar junto com energia, com água, com aluguel, com internet, tá? Ok? Tá bom. Para os outros, não, né? Nos outros, a gente tem o Simples Nacional, 4,5, comissão de 5. Aqui, as despesas fixas dele ficou em 22. Significa o quê? Que para cada R$100 que ele vende, R$22 ele gasta para pagar água, energia, aluguel, computador, tá? Custo exige que você venda essa calça por R$170,94. Aí você fala assim, mas Edgeide, essa calça, em média, no mercado, está sendo vendida por 160. Então, você vai ter que mexer em alguma coisa. Ou vai ter que baixar a comissão, ou vai ter que reduzir despesas fixas para que a tua estrutura de custo se aproxime mais do 160, que é o preço de mercado. Mas olha que coisa legal. Você fez seu custo, e aí você foi lá, precificou, e o valor deu R$170,94. Mas no mercado está sendo vendido por 190. Você vai vender por quanto? Por 190. E aí você vai fazer aquela graça no mercado, né? Qual que é aquela graça no mercado? Fala, olha, vou fazer uma promoção aqui, vou colocar no Instagram, quando estiver funcionando, o Instagram acho que ainda não está funcionando ainda. No Facebook, mandar no WhatsApp, né? Fazer aquela conversa ali nas mídias sociais, vou falar que a promoção é por 184. Mas no mercado está vendendo a 190. Você está perdendo dinheiro? Não, você não está perdendo dinheiro. Porque teu preço é de 170. Com 170 você paga as contas. Você empata. Se você vender a mais de 170, você vai ter lucro econômico. E ainda mais 10% interno, que é a margem de lucro. Tudo bem? Ok? Ok, tudo jóia. Beleza. Continuando. Tem uma situação que acontece muito em quem não sabe fazer preço, que usa a tal da taxa de marcação, ou markup, ou multiplicador. Acontece muito isso. O que é isso aqui? Você pegar um número e multiplicar. Você fala assim, o produto lá é 100
e eu vou multiplicar por 3. Então, aquele produto eu vou vender por R$300. Aquele produto de 100, eu vou vender ele por R$300, por exemplo. No shopping, aqui em Cuiabá, por exemplo, as mercadorias que são vendidas no shopping aqui em termos médios, elas não podem ser vendidas por menos que um multiplicador de 2,3. Quer dizer, qualquer mercadoria que está sendo vendida no shopping, eu tenho que multiplicar ela por 2,3, que vai ou 170, 130%. Então, significa que a cada R$100, o produto não pode ser vendido a menos de R$230, que é o multiplicador que a gente chama, a taxa de multiplicação. Acontece muito, eles fazem muito isso. Isso facilita. Sim, se eu errar o multiplicador, em vez de eu ir para a minha planilha, fazer conta e já usar o multiplicador, eu posso ter problemas. E aí, no caso do shopping, se a empresa não pratica isso, gente, pasmem, mas ela não consegue pagar a conta. Por quê? Porque ela tem que pagar uma série de coisas, tem que ter um rodízio muito grande, são turnos muito altos de mão de obra, né? Então, ela precisa manter gente sábado, gente domingo, gente à noite, né? Então, ela tem um custo muito alto e aí ela precisa usar uma taxa de marcação nesse volume, né? De 130% ou 2,3%, tá? Então, assim, esse 130% é como se fosse essa situação aqui, ó, do 58,5%, tá? Só que aqui eu faço usando o multiplicador. Eu dou um gatilho nele, né? Eu vou lá, pego o valor e dou um gatilho em todo mundo. No caso, aqui é 2,3. Uma empresa no centro de Cuiabá, ela já pode praticar 1,8, 1,7, 70% então de margem, né, de lucro, sobre a base. Então, ela pode vender aquele produto de 100%, 70%, 180% que ela paga as contas. Mas num shopping, por exemplo, ela não pode multiplicar por 1,7, 1,8, que não fecha as contas. Ela tem que, no mínimo, multiplicar por 2,3. Isso facilita um pouco a formação de preço. Tudo bem? Cáceres deve ter outros pontos, né? Acredito que Cáceres seja uma cidade mais, em situações talvez mais baratas, em termos de aluguel, alguma coisa assim, mão de obra também. E aí isso pode fazer com que o multiplicador seja um pouco menor. Tudo bem? Ok? Essa era a minha palestra, professor, tá? Eu vou só mostrar agora a minha planilha aqui. Deixa eu dar uma diminuída, vou mostrar. Não tô vendo vocês, tá? Tá. A gente teve um probleminha na câmera aqui, já vamos ajeitar aqui. Tá. Mas vocês estão me vendo normal, sim, né? Sim, estamos te vendo, te ouvindo, tá tudo jóia. Beleza. Então tá bom. Aí, agora sim. Deve estar vendo a gente? Ainda não, mas tudo bem. Deve estar conectando aí. Mas tá tudo jóia, a gente está ouvindo, tá tudo bem, pode continuar. Beleza. Aqui, gente, eu não sei como é que tá chegando aí a planilha, mas é a planilha que eu falei para vocês, né, do fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui na abinha aqui de baixo contas a pagar, eu tenho contas a receber e tenho fluxo de para vocês, né? Ele é automático, tá? Ele tá automático e ele tá contando segunda-feira, mas você pode transformar isso aqui dia a dia, não tem problema. É só eu alterar aqui, colocar número 1, que ele vai fazer todos os dias para vocês. Mas vamos falar dessa parte que é importante. Vamos supor que eu fiz uma compra, aqui é contas a pagar, então é compra. Tomara que esteja grande o número aí para vocês verem. Vamos supor que eu comprei no dia 1º/10, eu comprei lá a tal da calça, né? Eu comprei a calça do fornecedor X. Eu comprei, no caso, né, em outubro, porque eu estou em outubro, e o número da nota que veio lá foi 255, vamos supor, e o valor era de 100. E ela vai vencer no dia, vamos supor, no dia 15/10, tá? Ela é toda automática, ela gira bio. E aí, você percebe que aqui já apareceu para mim, ó, a vencer. E aqui já apareceu, ó, total de contas a pagar, R$100. Total de contas serem pagas, R$100. Valores pagos, não paguei nada. Mas vamos supor que, em vez de vencer no dia 10,
ela, no dia 15, ela venceu no dia 10. Olha o que vai acontecer, ó. Como eu não lancei nada no data do pagamento, nem data do pagamento, nem valor, ela já está falando aqui para mim que eu estou atrasada 2 dias. Mas vamos supor que chegou no dia de hoje, dia 4/10, eu paguei, e eu paguei o valor de R$100. Olha lá, ó, ela vai aparecer para mim, pago. Então, imagina você lançando todas as suas despesas aqui. E olha que coisa legal aqui, ó. O que era contas a serem pagas, que estava aqui, agora já foi para aqui, ó. Valores pagos. Então, você tinha 100 e contam. Se você lançar R$1 milhão aqui, vai vir R$1 milhão aqui. E aí ela vai dizer para você quanto que você já pagou e quanto que você ainda tem que pagar. Tá? E ela filtra. Então, vamos supor que você tem setembro aqui, que você tem outubro aqui, que você tem julho, e que você tem aqui dia 24/8, dia, sei lá, 10/6, e você tem lá dia 2/10, tá? Dia 2/10 não dá, peraí. Dia 2/6 aqui de novo, tá? E aqui você comprou a camisa Y, você comprou, sei lá, uma blusa W, um outro produto, tá? E aí aqui são as numerações lá, né, da nota fiscal. Você pode usar essa parte aqui para colocar observação, primeira parcela, tá? E aí você diz aqui que foi 200, que aqui foi 300, que aqui foi 100 de novo. Você está percebendo que aqui está alterando, né? Olha lá, já somou que tem 70 de contas a pagar, já falou que tem 10, só R$100 pagos e está devendo 600, tá? E aí você coloca aqui que a data de pagamento desse aqui vai ser no dia... Foi no dia, vamos supor, 1/10. Aqui, que ele ainda vai vencer dia 15/10. E aqui, que ele venceu no dia 20/7. E aqui, você vai dizer que a conta aqui você não pagou, essa conta você não pagou, mas essa aqui você pagou certinho no dia que vencia. Tá vendo? Ok? Você vê que tudo aqui já foi sendo alterado, agora dos R$7 de conta a pagar, 200 você já pagou, e aí você pode vir e filtrar. Eu só quero, para ser julho, eu só quero as contas do mês de outubro, só vai aparecer outubro. Eu só quero as contas do mês de setembro, vai aparecer só setembro. Eu quero todo mundo aparece de novo. E aí eu tenho contas a receber. Contas a receber, que dia que eu vendi? Eu vendi dia 1/10. Eu vendi pelo nome do cliente, Maria. Quando que foi? Foi outubro. E eu vendi para Maria em 3 vezes. O primeiro valor foi de 100, o segundo valor foi de 100, o terceiro valor 150. Tá vendo? O que eu faço? Eu repito Maria aqui. Repito Maria aqui. Essa é 3 vezes, essa é a primeira parcela. Aqui a segunda parcela. Aqui a terceira parcela. Certo? E aqui eu quero colocar as datas dos meses que vão vencer. Eu vendi tudo no dia 10, mas a primeira parcela foi em outubro, aqui eu posso colocar, que vou de acordo com o prazo de pagamento. Aqui vai ser novembro e aqui vai ser dezembro. Essa parcela aqui, ó, ela já pagou. A data de vencimento foi no dia 3/10 e ela pagou no dia 3/10 e o valor de R$100. Agora, essa aqui vai vencer no dia 3/11 e essa aqui vai vencer no dia 3/12. A vencer.
Aí você começa a administrar contas a receber, 150. Contas recebidas, 100. Contas a receber, 250. Opa. Eu tenho aqui 500 a pagar e eu tenho só 150 a receber. Ó a previsão de futuro. Tem um risco? Tem um risco ou não tenho? Tem um risco aqui. E que risco que é esse, gente? É o risco de eu talvez não ter caixa. Então, imagine isso aqui sendo preenchido com todos os seus contas a pagar e todas as suas contas a receber, tá? Ok? Ótimo. Certinho? Ótimo. Acho que o pessoal conseguiu entender bem aqui. Nós, como a gente tinha observado a questão da disponibilização da planilha para eles, né? E aí a gente também vai fazer o acompanhamento junto com o Renato, à medida que for necessário, eles também vão aí poder exercitar nessa planilha. Podemos abrir agora para alguma pergunta aqui? Bem. Gente, então vamos Sim. lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar aqui para a Edilene? Vamos lá. Então, eu queria que você comentasse também alguma coisa, porque a maioria dos negócios que a gente está trabalhando no projeto tem uma certa dificuldade também com entrega, com a forma de cálculo disso, do quanto que a entrega tem um impacto na formação do preço. Talvez compartilhar um pouco a sua experiência aí com negócios que também têm o delivery no seu fundamento. Beleza. Então, aí é uma questão de como que o consumidor, em determinadas cidades, ele não aceita pagar o frete. Eu não sei como é que está Cáceres. Aqui em Cuiabá, o pessoal já está mais tranquilo. Lá, assim, digamos, antes da pandemia, se eu fosse cobrar algum tipo de frete que fosse, a pessoa desistia da aquisição do produto. Hoje, a mentalidade mudou. Ela sabe que é um custo adicional para a empresa. Existem empresas que fazem fretes locais, né? A gente tem a questão do Uber Eats, a gente tem a questão do próprio iFood, a questão de pessoas que têm moto e faz isso, né? Aqui tem o Bi também, eu não sei, Cáceres, deve ter alguma empresa terceirizada aí que eles também pegam o produto e levam para o consumidor. Então, assim, precisa entender que se esse consumidor, ele aceita pagar o frete separado, tipo R$10 para entregar, ou não. Então, se você tem um público que ele não aceita de maneira explícita pagar o frete, você vai ter que embutir, eu estou embutindo de 2% a 5% naquela conta que eu mostrei para vocês ali embaixo, mais frete, de 2%. Eu acredito que Cáceres é uma cidade muito grande, então 2% paga-se o frete por dentro. Você vê que a conta é por dentro, né? Então, o que você não pode é você não precificar isso. Tá, professor? Você precisa precificar. Então, são dois movimentos. O primeiro, cliente que eu atendo aceita pagar isso separadamente? Beleza. Se ele aceita, não tem problema. Eu não adiciono nada na minha formação de preço. Segundo, o cliente não aceita. Cara, não tem jeito, você precisa colocar na formação, porque senão você que vai pagar para ele. E isso come muito. Come tanto que, assim, eu fazendo contas, né? Atualmente eu estou atendendo 25 empresas, né? Atualmente são 25 empresas que eu tenho contato todos os meses. Desde pousadas, hotéis, Grupo Cometa, né? Fazendas do Grupo Cometa, outros pecuaristas, etc. Então, assim, se você tem, isso chega a ser 6% do faturamento do cara, é muita coisa, isso come lucro. Então, você precisa saber formar preço com frete. Eu acho, é isso, professor, do meu ponto de vista. Tá jóia. Mais alguma coisa, pessoal, ou ainda não? Ninguém tem mais nenhuma dúvida por enquanto? Bom, pessoal, então a gente gostaria de agradecer a Jade por ter disponibilizado esse tempo aqui para colaborar conosco. Acho que foi uma palestra de grande valia. Está todo mundo aqui agora, com certeza, com os olhares muito diferentes do que eles chegaram aqui. Não sei se para melhor ou para pior, tá? Durante a semana eu te conto aí como é que foi, como é que eles estão. Certo, tá joia? Mas eu agradeço muito e gostaria que todos aqui dessem uma salva de palmas para a palestra dela. Obrigada.
Ediene, valeu, muito obrigado. E a gente fica aí à disposição. A hora que você estiver passando por aqui, vier a Cáceres. Então aí eu tenho certeza que aqui você vai ter grandes negócios aqui para gastar um pouco o seu dinheiro. Ah, com certeza, eu faço sempre isso, gente. Eu falei, sou economista. Mas você não gasta, gasta. Mulher gasta, né, professor? A gente tem que fazer a economia girar. Tá certo, é isso aí. Não é Tá mesmo? joia. Gente, Obrigado. ó, foi um prazer. Beijo para todo mundo. Boa noite, sucesso. Torcendo muito por vocês, muito mesmo. Parabéns à Unemate por ter abraçado junto com a Cometa esse projeto lindo. Quantos empregos nós vamos manter, quantas fomes nós vamos matar, com tudo isso dando muito certo e a gente qualificando a mão de obra desses empresários que não foram qualificados, né, professor, para serem empresários, e esse movimento está fazendo com que eles se qualifiquem. Isso é muito importante. É isso aí. Valeu, Jenny. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau. Bom, gente, então, depois da palestra dela, a gente vai continuar agora com a semana, né, com a programação da semana, em que a gente tem as atividades agora voltado para a questão financeira. E eu sei que essa semana que passou foi uma semana assim muito puxada para alguns, né? Até por conta dessas participações aqui, da presença, da vinda até aqui, dessa dinâmica. Muita gente, a gente tem conversado com quem a gente pôde, e tem observado também um certo, vamos dizer assim, receio quanto às metas estabelecidas pelos consultores. Então, muita gente também comentou que está com medo, que acha que não vai conseguir, que a meta é muito ousada ou não, mas a ideia do projeto é exatamente isso, é estimular. Então, se a gente não mirar na lua, não chega nas estrelas, né? Ousadia. Então, essa é a ideia do projeto. E como a gente tem feito, a gente vai procurar fazer também, a toda final da apresentação, a toda palestra, a gente vai sempre tentar passar algumas coisas para tentar motivar, assim como a gente fez aquele vídeo de reflexão no dia da primeira palestra. Então, hoje a gente vai passar um vídeo de novo aqui, para que vocês também, nesse momento aí, que pode estar meio que balançando, preste muita atenção e, de novo, faça essa reflexão para a gente entender que vale a pena, o caminho pode ser duro, mas que a gente vai chegar lá. Eu vou desligar as luzes aqui, e aí fica mais fácil para a gente assistir.